E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer todos os detalhes do que tá se passando no Niterói Chess Open. Um torneiaço, uma guerra, uma peleia. Ontem tivemos uma derrota na mesa número 1. O Fier ontem acabou perdendo do Iago Henrique, uma partida cheia de emoções. O Fier botou uma Benoni, a posição se complicou, virou uma verdadeira guerra. Em algum momento, eles entraram no final, onde o Iago Henrique acabou ficando com 2 peões a mais e arrancando um ponto inteiro do Fier. Acertou uma pedrada e o Iago Henrique nas primeiras mesas do Niterói. Agora, eu vou trazer uma partida marcante também que aconteceu na rodada número 3. Uma verdadeira peleia estratégica inacreditável foi travada entre Iago Labussiere e Krikor Sevagmektere. Mas agora eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, porque esta partida é de cair da cadeirita. E vamos a ela agora! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas estava Iago Labussiere contra Krikor Sevagmektere. E o Iago largou aqui no Niterói, foi ela mesma. Uma inglesinha, a abertura do futuro. O Krikor jogou a liga com E5, que já demonstra o caráter, o espírito dessa posição, que é jogar pelos desequilíbrios. O que significa isso, Rafael? Jogar pelos desequilíbrios. Jogar com chance de vitória pros dois lados. É isso que o Krikor tá dizendo aqui. Agora, o Iago não ficou com medinho, não. Passou o cavalo pro jogo, bispo B4, cavalo D5. E essa posição aqui é extremamente complicada de jogar, porque depois de G3 o Krikor joga C6. Mas, Rafael, por que isso? Querendo dar o par de bispos assim na abertura? Exato, o Iago pegou. Só que chegamos numa posição de mais desequilíbrio, porque tem peões dobrados aqui no flanco da dama, uma torre numa coluna semi-aberta que fica incomodando o peão de A2, e inclusive é um dos temas estratégicos que as pretas estão buscando aqui. Só que em contrapartida, as brancas também têm suas vantagens, que são o par de bispos, olha lá. Ficou uma posição que tá empatada, mas tem certos desequilíbrios na estrutura. Bom, olha o que vai acontecer nessa partida. Depois de fianquetar D6, eles entram aqui no que a gente chama de um finalzão, olha lá. Já trocam as damas na abertura. Ah, Rafael, isso não tem nada. Isso é partida 0-0. O que vai acontecer aqui é nesse tipo de partida que tu aprende muito. Não só sobre finais, como estratégia. E essa partida é um exemplo. Ela poderia entrar em qualquer livro de estratégia de finais do planeta, como vocês vão ver. Olha como foi jogado. O Iago jogou B3, que é um lance bem interessante, bem natural. Ele quer botar o bispo nessa grande diagonal. O Krikor já começa as profilaxias. Ele quer jogar com F6 e limitar o bispo na grande diagonal. E mais do que isso, esse lance cavalo D7 foi muito fino, porque depois de cavalo F3, a ideia do Krikor é entrar em C5. Porque aqui o cavalo tem uma casa muito boa. O cavalo não pode ser expulso por nenhum peão. Tá bem controlado. Só que o Iago falou não. Eu tiro esse cavalo daí, jogou cavalo D2 com a ideia de cavalo E4. E começa uma luta por casas nesse momento. Observem que ele quer jogar cavalo E4 para tirar essa peça de um posto bom. O Krikor segurou. Bispo F5, controla E4. Agora, o Iago nesse momento ele percebe que... Qual é o tema estratégico? Ele tem essa pressão aqui o tempo inteiro no peão de A2. A torre não consegue sair pro jogo, então ele joga um lance muito fino nesse momento. É um lance estratégico. A3. A3 ele jogou. Falou, vou me livrar logo dessa debilidade aqui. Acaba com esse negócio de coluna A, incômodo. E nesse momento, o Krikor jogou bispo C2, então B3 está caindo, e se produz aqui uma série de trocas. Olha lá, toma em B4, troca o par de torres e cai B3. E depois dessas trocas, o número de material é igual e eles entram no final. Agora, o peão de B4 é aqui a base da cadeia de peões no flanco da dama. Pode ser uma debilidade de um dia. Nesse momento tá tudo sólido, a posição é equilibrada, mas a gente vai ver que nesse momento que tu percebe as sutilezas do xadrez, as sutilezas refinadas. Porque aqui o Krikor jogou cavalo A6, toca o peão, bispo C3, então o par de bispos é terrível, segura tudo, só que aqui tem outro ponto. Os bispos, quando o centro não é aberto, eles ficam um pouco mais limitados. Então uma das ideias que as brancas podem tentar aplicar aqui é em algum momento tentar abrir esse centro para dar mais mobilidade para os bispos. Nessa posição o Krikor jogou cavalo C7, e agora ele pode trazer algumas ideias de entrar em D5, ou bispo D5 e talvez tentar levar para um final de cavalo contra bispo. Já que o bispo está trancado na estrutura, o cavalo pode se sobressair. Pode ter uns saltos para B5 também. E aqui, o Iago jogou esse lance E4. Que é um lance que traz a ideia de controlar as entradas em D5, parece super natural. Só que é uma sutil imprecisão que poderia passar despercebida por qualquer jogador de xadrez desse planeta. Agora, é assim que a gente entende a profundidade estratégica do jogo.
Porque esse lance, ele cria uma micro debilidade na posição das brancas. É micro. A casa de D4. Observem que as brancas perdem o controle pro resto da vida da casa de D4, porque tu não tem mais o E3, tu jogou E4. Tu controlou D5. Ah, Rafa, não. Ah, isso é bobagem, meu guri. Não tem como isso ser um problema. Olha o que vai acontecer agora. Entrou em campo Krikor Karpov. Não tem outra definição. É inacreditável. Ele jogou agora Rei E7, com a ideia de trazer a torre pra coluna. Então ele segue fazendo ali os lances pra melhorar as peças. O Iago do mesmo modo, jogando fino. Jogou Rei D2, Cavalo B5. Tem ameaça, não só talvez de quebrar o par de bispos, como invadir a casa de D4. O Iago manteve a paerra e agora Torre D8, Rei C1 e Cavalo D4 e tá lá. Entrou na casa de D4. Ah, mas Rafael, isso é tão grave assim? Não é tão grave. O Iago, ele ficou parado aqui, falou, vamos ver o que vai acontecer. Bispo C3. Observem que tu já não pode se livrar do cavalo, se isso aqui for um incômodo suficiente pra te dar o bispo, tu já tem problemas graves, porque tu soluciona o cavalo que entrou em D4, mas aí tu começa a perceber uma reação em cadeia, porque tira um problema e cria outro, que agora é o peão de B4, que já não tem mais como ser defendido. Por exemplo, Rei B2, Bispo E6, e agora como é que tu defende isso daqui? Aqui perdeu o controle, porque nessa posição eu tô ameaçando entrar com cheque na sétima fileira e tomar todos os peões, e se tu jogar uma ideia como essa, eu já jogo Torre D2 direto, e se jogar Rei C3 para defender o peão, tu perde o peão de maneira forçada com Torre C4. Porque agora não tem Rei B3, que eu jogo Torre por E4 com cheque descoberto, tem que jogar Rei D2 e cai o peão. E aqui já deu problema. Tudo por conta da casa de D4 que foi invadida. Observem as sutilezas que vão se produzindo. Então ele jogou ele, o Iago falou, não tem problema, fico parado. O Krikor agora toca o bispeto aqui em C3. O Iago manda o rei pra cima, lá segurou o bispo, toca o bispo em B3, bispo em C4 e agora a torre A1. E o Iago falou, vamos pro jogo, meu guri. Eu tenho uma coluna aberta aqui pra mim também. O Krikor tem essa daqui, o Iago tem a outra. Nesse momento foi jogada então Torre D3. E olha como as pretas vão se infiltrando. Ameaça o bispo. Agora o Iago jogou Torre C1 e aqui o Krikor joga outro lance muito instrutivo. Ele toma o bispo. Rafael, mas por que, Rafael? Isso aí não faz sentido, eu não consigo compreender. O bispo tá completamente trancado dentro da estrutura de peões. Por que que o Krikor vai dar o cavalo pelo bispo? Olha o motivo. Qual é ele? A casa de D4. A casa de D4. Porque é a reação em cadeia. Ele ocupa D4 e depois começa a surgir as próximas debilidades, que agora são o peãozinho de B4. O controle das casas claras, o rei não consegue defender direito esse peão. E isso vai ser mostrado rápido, porque depois de Torre C2 e Bispo E6, e agora? Como é que tu defende aqui? Caiu o peão. Então depois do E4, foram alguns lances para que o Krikor mostrasse, né, que a casa de D4 era tão importante. É muito sutil. Então, observem que o Iago não entregou nenhuma peça, não cometeu nenhum... É uma pequena sutileza estratégica e a posição começou a ficar super complicada. Nesse momento, tu não tem como defender direito, ele tentou Rei A4, só que agora o Krikor jogou Torre D3 e aqui vai cair forçado agora o peãozinho. Porque tu não tem Rei A4, que tu leva esse duplo com Bispo B3 e cai a torre. Tem que jogar Rei B2 e olha lá, caiu o peãozinho de B4. E aqui agora começa outro ponto numa partida de xadrez. Que o Krikor agora tem uma vantagem material, ganhou um peão. E inicia agora como converter essa vantagem para uma vitória. E é isso que o Krikor vai trabalhar agora. Jogou Torre B2, o Iago quer trocar, porque os peões aqui estão meio travados ainda no flanco da dama. Torre C4, ele mantém a torre um pouco mais, Rei D2, Bispo C8, olha lá. Começa a segurar a base para não dar contra-jogo para as brancas. Torre C2 foi jogada, ele insiste na troca. O Krikor falou, não, a minha torre está mais ativa. E agora F3, consolidando o centro. E Bispo E6, seguido do lance Torre B2. E aqui começa agora essa questão tática. Por quê? As brancas criam uma ameaça de invadir a sétima fileira e o Krikor joga um lance bem tático aqui, que é Rei D8. Ele quer trazer o rei para C7 e tu não pode tomar em B7, que senão tu leva a torre A2 e perde o bispo. Então vai utilizando também fatores táticos para melhorar a posição aqui o Sevag. Bispo F1 sai do tema, só que agora o Krikor consolida o flanco da dama com o rei muito mais ativo. Bispo D3, agora Bispo C4. O Krikor quer a troca, porque a troca fica essa pressão agora no peão de C4, que também é um alvo. Bispo B1 mantendo. E agora a torre A3, e olha lá. Sempre vai vindo uma nova debilidade. Pressionou aqui, jogou F4, agora os peões estão avançando. Torre em A5 e tá lá. C5 começa a cair também. E o Sevag vai criar 2 peões passados no flanco da dama. O Iago lutou. Torre C2, olha lá, tacou o bispo. Agora tomou. Bispo A2, joga na cravada. Tu não pode tomar aqui, senão perde a torre. Só que agora jogou B5. E a conversão do final vem desse modo, ó lá. Trocaram por aqui.
trocaram por ali e entram nesse final, onde o Krikor ficou com um peão a mais, aquele peão de B4 que caiu alguns lances atrás, e nessa posição não tem mais jeito, o Iago jogou H3, G5, G4, H6, e aqui o Iago abandonou essa partida muito, muito interessante e instrutiva, porque agora o Krikor tem um peão a mais e ele vai ganhar com esse peão aqui, por exemplo. Tu vai passando o rei, tu pode inclusive tomar o peão de E4 no momento certo, e aqui tu tem 2 passados e um final ganho pras pretas. Karpov, brasileiro, está jogando. E tá no ar a precisão inacreditável dessa partida. O Iago fez aqui 88.3, foi uma partida muito bem jogada pelos dois jogadores, com esta micro, a sutil imprecisão, o lance E4, que poderia ter passado completamente despercebido por qualquer jogador na face desse planeta. Agora, Krikor jogou aqui como um verdadeiro Karpov brasileiro e conseguiu ganhar a partida por conta do enfraquecimento estratégico da casa de D4. É completamente... uma partidaça foi produzida. Observem que o Krikor fez 96.3 de pressão, jogou com uma máquina terrível, implacável. Uma partida daquela se produziu no Niterói. Vamos botar no ar os resultados do torneio. Os jogadores vieram com 100% de aproveitamento até esse momento, olha lá. O Iago, o Krikor, Renato Quintiliano, Natan Filgueiras, Armin Prudian, Everaldo Matsura, Lucas Cardoso, Felipe Barreto tá com 3 por ali também na ponta, Lucas Piccoli, Daniel Rangel. Seguindo ali até a 13ª colocação, temos o Licael da Bolívia, Matheus Mendes fazendo torneiaço e Cristian Almeida, entre outros jogadores aí que estão fazendo um grande torneio. Vamos ficar de olho porque o Niterói tá pegando uma certa temperatura, uma fervura. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.